então agora vamos entrar aí, né, na nossa estratégia de marketing jurídico para atrair clientes de LGPD. Olha só, a primeira coisa que você precisa definir para você ter uma estratégia, né, são esses 3 pontos aqui. O que oferecer, para quem oferecer e como oferecer. As perguntas, né, parecem óbvias, mas muitas vezes a gente, na hora de construir a estratégia, não tem clareza disso. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês desses 3 pontos. E aí, com isso definido, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você construir a sua estratégia, tá? Então, vamos lá. Sobre o que oferecer, eu trouxe aqui alguns exemplos de serviços, inclusive, atualmente a gente está dividindo o serviço de LGPD em 2 ondas, tá? Porque a gente teve uma primeira onda de demanda de serviço de LGPD, que foi sobre o projeto de adequação, né? Então, quando a lei estava para entrar em vigor e tal, então tinha todo aquele alvoroço ali, né? Quando é que vai entrar em vigor e tal? O que vai entrar em vigor? Como é que eu vou ter que me adequar? A NPD, como é que vai ser? Vai ter multa? Não vai ter e tal? Então, teve uma procura muito grande por serviços de adequação à LGPD. Essa demanda ainda existe, né? Porque né, assim, o número de profissionais hoje que atuam com a LGPD nem seria possível de fazer todos os projetos de adequação de todas as empresas do Brasil nesse momento. Mas a gente teve um pico de demanda e agora ela deu uma estabilizada. As empresas, né, estão começando a procurar, tem empresas que estão despertando para isso agora e estão buscando o projeto de adequação, né? Mas aquele boom, a primeira onda, ela já passou. Agora a gente está numa fase mais de estabilidade. Então, a primeira onda foi isso, né? Projeto de adequação, LGPD, treinamento e tal, que continua, mas, né, agora a gente está num outro momento. Beleza? E aí, o que eu estou trazendo aqui para vocês na segunda onda, tá? Então, por exemplo, o DPO, antes da pessoa ter o projeto de adequação, é difícil dela pensar em ter um DPO sem estar adequado ainda. Então, primeiro faz o projeto de adequação, depois vai pensar no DPO. Gestão de incidentes, crimes digitais, são questões que vão ficar cada vez mais em alta. Então, por isso que eu coloquei eles aqui na segunda onda, tá? Porque o cenário aí da digitalização dos negócios, né, das empresas, só tende a aumentar. E quanto mais, né, a nossa vida for digital, mais demanda, né, de adequação LGPD, de DPO, gestão de incidentes, crimes digitais a gente vai ter. E aí, eu estou colocando aqui, né, que é um outro ponto muito importante de vocês observarem, que é o atendimento dos clientes que vocês já fizeram projeto de adequação, que está nessa segunda onda também, porque no início as pessoas também tinham aquela impressão assim, ah, beleza, eu vou fazer um projeto de adequação aqui, fiz, pronto, acabou. Mas os próprios empresários estão tomando consciência que a coisa não é bem assim. E aí cabe, né, a vocês também, profissionais da área, mostrarem, por exemplo, com marketing de conteúdo, que o projeto de adequação não é, né, adequação LGPD não é uma coisa estanque que você fez, pronto e acabou. Então, esse projeto tem que estar em constante revisão, manutenção, porque, né, são feitos novos contratos, são feitas novas formas de captação de dados pessoais, novas estratégias de marketing e né, isso tudo tem que ter um acompanhamento do profissional adequado, que é o advogado, né, especializado nessa área. Então, eu, né, coloquei esse ponto para destacar para vocês, porque se você ainda não está oferecendo, né, essa manutenção da adequação LGPD, tem muitas empresas, né, que vão demandar isso agora, inclusive seus próprios clientes, né? Então, pode oferecer um novo contrato, né, com um valor diferenciado, enfim, para fazer essa revisão. Então, para quem oferecer? E aí, esse ponto aqui é muito importante para eu trazer um outro conceito para vocês, que é o da persona, tá? Porque na hora que você vai fazer qualquer estratégia de comunicação, você precisa definir para quem você vai levar esse conteúdo. E muitas vezes, né, os advogados não têm essa clareza e querem falar, né,
de forma genérica ou, né, sem ter essa definição do público, então não cria conexão. A mensagem, né, a comunicação, ela não cria conexão com quem está recebendo. Então, a partir do momento que você identifica o perfil dessa pessoa, então coloquei aqui alguns dados, né, os mais básicos aí que você precisa saber sobre o seu cliente. Idade, sexo, profissão, rendimento médio e tal, mas a lista, né, de definições aí da persona, ela é, é enorme. Então você pode ir aprofundando cada vez mais essas informações para saber exatamente qual é o perfil do seu público. E aí, quanto mais bem definido for isso, melhor vai ser a sua comunicação, melhor conexão você vai criar com o seu público. Então, a persona é como se fosse ali, né, se for reunir todas as características das pessoas que já te contrataram, ou, né, se você ainda não tem clientes, você vai né, supor isso, e à medida que você for tendo clientes, você vai confirmando se aquela suposição que você fez, né, se confirmou, mas seriam as características mais comuns dessas pessoas. Ah, então eu estou percebendo aqui no meu escritório que os empresários que me contratam, eles têm entre 35 e 45 anos. Ah, são mais mulheres, são mais homens. Isso vai variar para cada um, de acordo com o nicho, né, que você vai trabalhar. Então, pode ser que, dependendo da sua região, tenha um perfil, né, de empresas, as indústrias aí da sua região, às vezes tem um determinado segmento, né, do agronegócio, uma região aqui industrial, que tem grandes indústrias, é uma região de comércio e tal. Então, de acordo aí com a sua região, com o perfil de clientes que você está atendendo, você vai traçar esse perfil aí do seu cliente, que no marketing a gente chama de persona. Legal? E aí, como oferecer, né? Aí é que entra a nossa estratégia, porque tem inúmeras formas de você apresentar aí o seu trabalho. E aí, eu começo relembrando aqui algumas estratégias de vendas, né, que não é o nosso foco dessa aula, nosso foco aqui são estratégias de marketing, mas, né, você pode começar com estratégias de vendas, com os próprios clientes do seu escritório, parcerias com outros escritórios de advocacia, parcerias com escritório de contabilidade, o network, né, que você já tem aí na sua cidade, na sua região, enfim. Né, então você pode começar mostrando para essas pessoas que você tem esse serviço no seu escritório e, né, já partir para o processo aí de vendas.